Boa tarde, meus queridos amigos e amigas. Para quem não me conhece, meu apelido é Betor Simonsen. É, eu sou sensitivo, tarólogo, astrólogo e consultor de imóveis, tá? Corretor, né? Parece que não combina muito, mas tem combinado. E é o seguinte, eu estou há muitos anos, eu já tenho alguns anos na minha vida, nessa vida, né? Procurando entender um pouquinho o mistério da vida, das pessoas, do ser humano, os processos. E, e é uma coisa sempre aprendendo, ensinando. Já, já participei de diversas atividades, já ensinei, já aprendi. Então, hoje eu queria trabalhar alguns assuntos com vocês que eu tenho sentido que tem estado muito presente na vida de muitas pessoas. Não são assuntos fáceis, tá? Mas também o fato de falar que não são assuntos fáceis também é uma crença, né? E é isso que eu vou trabalhar com vocês, tá? Fundamentalmente hoje eu gostaria de conversar sobre a solidão, a sensação de abandono e do vazio existencial. Estou trazendo esse tema porque eu sinto que muitas pessoas próximas de mim, têm vivido essas sensações e aí trazem uma série de conteúdos como medo, pânico, depressão e uma série de assuntos relacionados com esses temas. Então eu queria compartilhar com vocês meu entendimento e lógico, quando eu digo meu entendimento, é minha percepção, minha experiência, algumas informações que eu tenho e algumas sugestões, né? Não é que eu queira impor e nem determinar o que é o que não é, mas compartilhar com vocês uma certa experiência, um certo entendimento que eu tenho sobre esses temas, tá? Até vamos falar um pouquinho sobre esses processos, entrar em alguns detalhes das pessoas que eu tenho tido contato, que de alguma maneira, direta ou indireta, estão ligadas com esse processo. Muitas dessas pessoas têm essa sensação quando tem uma perda, morre uma pessoa querida, ou você tem uma separação, ou você tem alguma coisa nesse sentido de uma pessoa que você quer muito, gosta muito. Outras, outras situações que eu tenho visto também, tem pessoas que se sentem abandonadas pela família, que esperam que a família ou que os amigos participem mais das suas vidas e espera isso deles e não tem essa resposta da maneira como elas esperam. E isso traz um pouco isso traz essa experiência que ela tem que lidar, né? E a sensação de vazio existencial é uma coisa mais profunda que muitos têm. É como se sentisse que não são desse planeta, não são dessa vida, não são dessa experiência, e tem uma sensação de vazio sem saber muito bem porquê, tá? Como se o lar dessas pessoas, a vida dessas pessoas, não fosse exatamente esse, tá? Bom, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: quando a gente tem um vazio profundo, uma solidão e tudo mais, a nossa mente não consegue entender. Então, qual a nossa resposta normalmente? Nós racionalizarmos ou justificarmos isso que estamos vivendo, essas emoções que nós entendemos como difíceis para nós, como se fossem atribuídas pelos fatos exteriores que estariam ativando essas sensações. Ou porque nós não somos auxiliados, ou porque nós não sabemos como nós vamos ter dinheiro, ou como no que vai ser da nossa vida, ou porque ninguém quer saber de nós, assim por diante. Olha, gente, uma coisa que eu comecei a perceber, e a partir daí a minha vida começou a passar por mudanças importantes, é o seguinte: quando a gente acha que os outros são responsáveis pelo nosso sofrimento, isso é uma coisa interessante, nós estamos entregando de bandeja
um poder que poderia ser nosso, porque o sofrimento é nosso, estamos entregando de bandeja para que os outros, as situações exteriores, sejam responsáveis por aquilo que está acontecendo com a gente. Então, a primeira coisa a primeira transformação importante que eu sugiro que a gente repense um pouco é que o sofrimento é nosso. Tudo bem, a dor pode ser causada por um fato específico, uma perda e tudo mais, mas o sofrimento é a perpetuação da dor. A gente não para de pensar nisso. A gente acorda e dorme voltado para esse problema. E esse fato, essa situação aconteceu, é pontual. Causou uma dor, causou um impacto, um choque, mas ele não está eternamente aí, tudo passa. Tá? O fato de a gente ficar constantemente com isso, ou com a dor, com o medo, com a mágoa, assim por diante, é a nossa mente que está trabalhando contra a gente. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: quando tem qualquer emoção negativa, de abandono, de solidão, de vazio, perceber que ninguém é responsável por isso. Tudo bem, pode ser. E ninguém vai resolver isso também por nós. Olha só que coisa interessante. Se a gente acha que a gente só vai ficar bem quando a gente tiver dinheiro, ou quando a gente tiver alguém que dê atenção, ou tudo mais, vou falar o seguinte: nós estamos fodidos. Não é assim que funciona a coisa, tá? A gente tem que começar de dentro para fora. Ou seja, estamos conectados, estamos presentes, estamos mais confiantes, mais fortes, aceitando a nossa realidade. E a partir de dentro para fora é que a gente pode começar uma transformação verdadeira e uma conexão verdadeira para que as coisas realmente comecem a vibrar, e tudo é frequência, comece a vibrar de uma maneira que possa ser satisfatória para a gente. A minha experiência é que quando a gente começa a trabalhar nesse sentido, muitos eventos sincrônicos, muitas janelas se abrem, tá? Muitas perspectivas que a gente não estava atentos, que a gente não estava preparado para perceber, começam a se abrir. Mas para isso a gente precisa trabalhar um pouco o silêncio da mente. Tá? E como é que a gente vai trabalhar esse silêncio da mente? Tá? A primeira coisa é a gente perceber que quando a gente não pode fazer nada sobre alguma coisa, tá? Quando a gente não tem controle, e tem muitas situações que nós não temos controle, o que é que nós podemos fazer? Nada. Não tentar resolver, não tentar achar solução, simplesmente estar presente, tudo mais, acalmar a nossa mente, o nosso espírito. A meditação e no Xing tem uma expressão stand still, ficar quieto, tá? Para realmente, a partir daí, começar a perceber a melhor atitude a ter e tudo mais. Então, esse silêncio, esse não reagir, não tentar ficar naquela roda viva que a gente fica com o mesmo pensamento, rodando, que não leva a nada. A primeira coisa a gente tem que perceber que nós temos essa emoção, reconhecer que nós temos essa emoção, entrar em contato com ela, conversarmos com ela, respirar profundamente nesse processo e liberar, soltar, esvaziar, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é aceitar a nossa realidade, tá? Então, isso aí resolve muitas coisas, auxilia muitas coisas. É lógico, eu não tenho aquilo que vocês já sabem, que quando tem isso, que é bom a gente andar, caminhar, dançar, cantar, ouvir música. Mesmo a meditação é excelente, tá? Se a gente consegue ficar tranquilo e tudo mais nesse processo, está tudo resolvido. Mas quando a nossa mente está muito agitada, talvez seja bom a gente se movimentar um pouco, trabalhar um pouco. Quando a gente está muito na cidade, é bom a gente ir para o campo, para a montanha, ou para a praia. Quando a gente está muito tempo longe da cidade, é bom a gente voltar para a cidade, no shopping. Então, trabalhar essas complementariedades. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Tá? A segunda coisa que eu entendo, esse vazio existencial é um pouco mais profundo do que isso. Ele não vem por causa disso, daquilo.
ou por um vazio, mas isso é uma sensação que a gente não está completamente conectados com nossa alma, com o nosso ser profundo. Olha só que interessante. E na Cabala existe uma expressão que é muito ligada com a energia de Plutão também, na astrologia, que se chama Da'at. Tá? Essa esfera da arte é uma esfera misteriosa. Tá? E alguns falam que é o teto do inferno e o chão do paraíso. Quando a gente entra profundamente nesse vazio, nesse luto existencial, se a gente consegue estar presente a partir disso, nós podemos nos conectar com uma presença muito mais profunda, tá? Então isso é um caminho que talvez não sirva para todas as pessoas, mas saibam que justamente essa janela de alma é uma janela que pode ser um caminho, pode ser um portal para uma conexão muito mais profunda com a nossa sobre-alma, com a nossa conexão universal. Então toda vez que tem essa sensação existencial, ou sensação que não é desse planeta, que pode ser um pouco verdadeiro, que eu estou convencido que muitos de nós temos outras ligações além desse planeta Terra, mas basicamente é uma questão de frequência, tá? A gente pode entrar na frequência da nossa conexão interna, onde quer que a gente possa estar, tá? Então isso é outro assunto que eu queria trazer para vocês, tá? Então, basicamente, sempre tudo se resume a duas coisas: contato e conexão. Contato a gente pode fazer com uma árvore, com a natureza, estamos abertos para outras pessoas, tudo mais. E conexão, o contato é um portal para uma conexão mais profunda, percebendo que existe uma ressonância universal que está presente em tudo, em todos, tá? E o reino do céu, de certa maneira, ele está ligado justamente com essa ideia, que é um padrão de ressonância divina que pode se manifestar em diversos níveis de campos, tá? Então, o reino dos céus é justamente isso. Quando se fala que o reino dos céus possa estar aqui na Terra, é justamente isso, que a gente pode, e que não necessariamente que está aqui na Terra, tá? É que quando a gente entra na frequência adequada, nós temos um processo de harmonia universal, e aí a gente pode trabalhar nossa multidimensionalidade, nossa intuição, e muitos eventos sincrônicos eles podem acontecer, tá? Então, eu não quero me estender muito nesse primeiro contato sobre esses assuntos, mas de qualquer jeito o que eu posso falar é o seguinte: primeiro a gente tem que aceitar tudo o que acontece, depois não atribuir às situações externas o nosso estado interno. As situações externas são apenas gatilhos, por mais intensas que elas sejam, tá? É a nossa situação interna, o nosso campo psíquico, nós temos que nos responsabilizarmos pelo que acontece com ele, tá? Trabalhar com eles de alguma maneira que seja produtivo, que seja intensa, que seja energia, que traga a nossa paixão, a nossa alegria e a nossa conexão, tá? E terceiro, a gente precisa liberar mesmo, tudo está em mudança, a gente percebe que está tudo em movimento. Nós temos um chakra móvel, muitas pessoas não sabem, quem estuda isso fala um certo chakra, mas temos um dos chakras móveis, que é a confiança radical. Confiança radical é saber que sempre, e que pode ser traduzido por fé, né? A confiança radical é que sempre a gente vai conseguir lidar com as situações que apareçam, tá? Independente do que elas possam parecer ser, né? E também quando a gente trabalha isso, muitas vezes a gente tem a oportunidade de modificar algumas crenças, algumas posições muito rígidas que a gente tem. Outra coisa também que eu queria compartilhar com vocês
muita gente acha que a melhor maneira é alguém nos salvar, que quer sejam pessoas físicas ou quer sejam pessoas divinas e tudo mais. A realidade é o seguinte, eu acho que a ideia não é você entregar o seu poder e a sua poder de salvação, entre aspas, ou de realização, para situações exteriores, quer seja uma igreja, quer seja Jesus, ou Maomé, ou Krishna, Buda. Tá? Não, basicamente é o seguinte, todas essas energias universais cósmicas, ou não cósmicas, podem nos auxiliar a trabalhar um padrão de frequência. É como um diapasão, tá? Quando a gente entra em sintonia com isso, nós despertamos dentro de nós a capacidade realmente de nos sintonizarmos com tudo que for melhor para a nossa vida e para a vida de nossos próximos. Tá? E para finalizar, eu queria tirar um tarôzinho. Basicamente, esse tarô, lógico, não vai servir para todo mundo, tá? Mas para vocês que estão me ouvindo, talvez possa ser significativo para algum de vocês. Nada acontece por acaso, tá? Então, vamos tirar uma cartinha e vamos ver o que é que ela nos diz. 3 de paus. 3 de paus no sistema que eu faço está ligado com o signo de Gêmeos, porque é o terceiro signo a partir de Áries, que é a comunicação, que é a informação, tá? E que basicamente está sugerindo a todas as pessoas que se comuniquem mais, se posicionem mais, atuem mais em termos de comunicação, tá? E também é de fogo, paus é fogo. Então, com intensidade, com fogo é vontade e é o ser interno, tá? Então, procure, por favor, se comunicar a partir do próprio coração, tá? E quem quiser saber um pouco mais dos meus conteúdos, eu tenho algumas coisas no YouTube sobre o tarô, tá? Que eu falei sobre os arcanos maiores, e tenho também um blog Beto Simons, sem Beto com H no final, Simons sem N no final, como está nesse youtube.com.br. E tem um livro também no Clube de Autores sobre tarô, que se chama Tarô como Caminho de Conhecimento, Transformação, caminho de conhecimento, transformação, e vocês podem olhar lá e vocês vão gostar, tá? Então tudo de bom para vocês, e fiquem todos bem, tá?